Alienígenas da Terra, o que o Congresso dos Estados Unidos investigará sobre OVNIs. A Câmara dos Deputados convocou uma audiência histórica sobre fenômenos aéreos não identificados nesta quarta-feira, dia 26 do mês 7, para reconhecimento mais sério de que os avistamentos misteriosos merecem atenção dos níveis mais altos do governo. David Fravor, à esquerda, Ryan Graves e David Grush, à direita, testemunharam perante os legisladores dos Estados Unidos na quarta-feira fotos e imagens. A Câmara dos Deputados convocou uma audiência histórica sobre fenômenos aéreos não identificados, UAPs, na sigla em inglês, mais conhecidos como objetos voadores não identificados, OVNIs, nesta quarta-feira, dia 26 do mês 7. No reconhecimento mais sério de que os avistamentos misteriosos merecem atenção nos níveis mais altos do governo. Os legisladores americanos não estavam trazendo homenzinhos verdes ou discos voadores para a audiência. Vamos apenas chegar aos fatos, disse o republicano Tim Burchett do início da reunião. No entanto, o testemunho às vezes se desviava para o desconhecido. Ao longo de 2 horas, 3 testemunhas relataram seus encontros com objetos que desafiavam a física e contaram sobre pilotos com medo de falar material biológico recuperado de embarcações e supostas retaliações contra denunciantes. Todos reconheceram que os fenômenos anômalos eram uma ameaça potencial à segurança nacional. A audiência não chegou a qualquer conclusão mais séria, nem a uma confirmação de vida alienígena, mas o fato de que as testemunhas receberam uma grande atenção perante o Congresso foi notável por si só. Parlamentares e testemunhas usaram o episódio para exigir maior transparência dos militares sobre OVNIs. O comandante aposentado da Marinha dos Estados Unidos, David Fravor, mais uma vez relatou seu encontro com OVNIs em 2004, que se movia de uma maneira que confundia os aviadores, cujas imagens foram divulgadas em 2017 e verificadas publicamente pela Marinha dos Estados Unidos 2 anos depois. A tecnologia que enfrentamos era muito superior a qualquer coisa que temos hoje ou pretendemos desenvolver nos próximos 10 anos, disse Fravor. David Grush, um ex-oficial de inteligência da Força Aérea, deu a entender que funcionários do governo haviam escondido informações e punido denunciantes, mas afirmou que não poderia elaborar mais em público devido à lei de sigilo, humanos e ou não humanos. Nancy Mace, uma republicana de Carolina do Sul, pediu a Grush que explicasse o que ele sabia sobre corpos não terrestres. Ela perguntou a ele se materiais biológicos foram recuperados de qualquer possível resquício de OVNI que teria sido recuperado pelo governo. Referindo-se a entrevistas anteriores à mídia, Grush respondeu que materiais biológicos vieram com algumas dessas recuperações. Eles eram humanos ou não humanos? Perguntou Mace. Não humanos, e essa foi a avaliação de pessoas com conhecimento direto sobre o programa com quem conversei, respondeu Grush. Posteriormente, enquanto respondia a outras questões, ele confirmou que nunca tinha visto pessoalmente um corpo alienígena. As testemunhas pediram um processo de denúncia oficial para militares ou membros do público relatarem avistamentos inexplicáveis. Precisamos de um sistema em que os pilotos possam relatar sem perder seus empregos, disse Ryan Graves, diretor executivo da Americans for Safe Aerospace e ex-piloto de caça da Marinha Americana, uma das testemunhas ouvidas nesta quarta. O Congresso parecia ansioso para conceder esse pedido até o final da sessão. Os OVNIs, sejam eles quais forem, podem representar uma séria ameaça para nossas aeronaves militares e civis, e isso deve ser entendido, disse Robert Garcia,
um democrata da Califórnia, devemos encorajar mais relatórios. Quanto mais entendermos, mais seguros estaremos. Enquanto os legisladores republicanos e democratas levaram os assuntos a sério, alguns expressaram ceticismo de que a atividade extraterrestre estava em andamento. Incompetência alienígena. Eric Burleson, um republicano de Missouri, tentou lançar dúvidas no conselho de que pilotos viam objetos alienígenas. Ele disse que acha difícil acreditar que seres que poderiam viajar bilhões de quilômetros para chegar até nós seriam incompetentes o suficiente para cair na Terra. Ele perguntou se algum dos OVNIs poderia realmente ser criado por empreiteiros militares ou pertencer a programas de agências secretas que outras entidades governamentais haviam ocultado. A aceitação pública de Washington dos OVNIs como uma questão política se moveu com a mesma velocidade surpreendente dos objetos misteriosos, indo em reuniões sombrias dos bastidores com um punhado de entusiastas a um painel televisionado completo que recebeu o mesmo questionamentos sérios que qualquer outro assunto de segurança nacional. Em 2017, a questão veio à tona quando o New York Times noticiou a existência de um programa secreto do Pentágono para investigar fenômenos aéreos não identificados. O programa foi apoiado pelo ex-líder da maioria do Senado, Harry Reid, que representou o estado de Nevada e, portanto, a Área 51. O New York Times, assim como uma organização chamada Touche Stars Academia de Artes e Ciências, também publicaram 3 vídeos mostrando encontros inexplicados com OVNIs. Desde aquela época, os militares dos Estados Unidos gradualmente reconheceram esses encontros, mas se recusaram a especular sobre suas origens. Investigar OVNIs, agora conhecidos por muitos como UAPs, se tornou uma rara questão bipartidária do Congresso. Legisladores de ambos os partidos pediram investigações e transparência militar. Em 2022, o Comitê de Inteligência da Câmara realizou uma audiência sobre o programa secreto do Pentágono. A NASA fez uma audiência pública sobre o assunto em junho. O ex-presidente Barack Obama, democrata, e Donald Trump, republicano, abordaram as questões em entrevistas públicas. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que tem a mente aberta sobre o tema. O que acreditamos é que existem fenômenos aéreos inexplicáveis que foram citados e relatados por pilotos, marinha e força aérea, disse Kirby. Não temos as respostas sobre o que são esses fenômenos. Em uma raridade para uma audiência do Congresso televisionado, quase todos os legisladores concentraram seus questionamentos no assunto em foco na quarta-feira. Muitos americanos estão profundamente interessados nessa questão, disse Jared Moskowitz, um democrata da Flórida, e não deveria ser necessário potencial de origem humana para nos unir.